Deus tem trazido aqui uma pessoa para poder ministrar o nosso coração. Quero chamar o pastor Fernando Tolentino. Ele pode dar um aplauso a Jesus pela vida dele, amém? Bênção, bênção demais. Pastor, a igreja é sua, cara. Faz o que você quiser aí, tá? Deus abençoe e que use a tua vida poderosamente. Obrigado por você estar aqui, tá? Sei que está cansado, ministrou um monte de vezes aí. Está ministrando desde sexta, mas eu sei que Deus vai te usar. Amém? Obrigado, viu, querido? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É um privilégio muito grande poder ministrar sobre a palavra de Deus. O pastor falou que pode se sentir em casa, que a igreja é minha, mas eu fico com muito temor porque eu sei realmente de quem que é a igreja. Então eu gosto muito de como Paulo pregava. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2 que ele pregava de Deus como na presença de Deus. Você que gosta de pregar, saiba que para você pode falar de alguém, se a pessoa não estiver presente, você fala o que você bem entender sobre ela. Mas falar de Deus como na presença de Deus, você não tem direito de falar nada que não seja verdade. Então há muito temor nisso. Em Tessalonicenses, Paulo fala que a pregação dele não consistia em palavras bonitas, como nós vemos hoje. Dias em que uma frase de impacto tem mais poder do que um versículo bíblico. Você coloca uma frase de impacto, uma ideia legal, algo diferente no Instagram, no Face, e você vai ver que você consegue vários likes por causa disso. Aí você pega um versículo daqueles que está em vermelho na sua Bíblia, que foi o mestre que escreveu, que soprou no ouvido de alguns homens, e você coloca lá o versículo assinado Jesus Cristo, você vai ver que quase ninguém curte. É menos do que aquelas ideias que às vezes é chifre em cabeça de cavalo, né? Eu costumo falar. Então, irmão, é esse lugar, em nome de Jesus, que eu creio que Deus está nos conduzindo, amém? Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco essa noite. A minha oração é a mesma de Paulo. Eu oro para que essa noite um espírito de sabedoria e de revelação venha sobre você e te tome. Em nome de Jesus. Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, nós pedimos a Ti essa noite, a fim de que os nossos olhos sejam abertos, Deus, em nome de Jesus, a fim de que o nosso entendimento seja transformado, Senhor, segundo a Tua vontade. Deus, toma, Senhor, a minha vida, o cansaço, como o pastor falou, todas as coisas, Senhor, estão nas Tuas mãos. A palavra é muito maior do que tudo, Senhor. A Tua palavra é muito maior do que tudo, muito maior do que o nosso ministério, muito maior do que a nossa vida, Senhor, muito maior do que os nossos anseios, muito maior do que as nossas necessidades, muito maior, Senhor, do que tudo que nós podemos ver, sentir e tocar. Então nós te entregamos esse momento, Senhor. Nos impacta essa noite, Deus, como uma onda poderosa, Senhor, entrando nesse lugar. Enche esse lugar da manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Olhos se abram nesse momento, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Se tem uma palavra que esses dias, duas palavras que têm movido a nossa vida, a minha casa, são duas, e eu creio que alguns de vocês também vão se identificar com elas. Então eu espero contribuir naquilo que Deus está construindo nesse lugar, amém? Eu espero contribuir muito naquilo que Deus está construindo na sua vida, ou aquilo que Ele deseja construir, que você talvez nem descobriu ainda. Porque o processo, irmão, nós estamos em construção, o processo não termina nunca, apenas quando você estiver face a face com Ele, aí o processo concluiu. 1 João 3 diz que, glória a Deus que nós somos filhos, mas nós ainda não somos aquilo que nós havemos de ser. Mas quando nós estivermos face a face com Ele, que nós o vermos assim como Ele é, aí nós seremos então aquilo que Ele diz, que está escrito, como lá no Salmo 139, que Ele tem um livro escrito sobre nós. Não sei se você sabia, mas tem já uma biografia sua escrita, que o Deus eterno escreveu com a sua própria mão ao seu respeito.
Eu não sei se você tem curiosidade de ler, irmão, a sua própria história. E para você conseguir ler a sua própria história, você tem que deixar esse livro ler você, não você lê-lo. Essa é a grande diferença de não ter esse livro como um objeto, mas deixar ele ler você. Não ter Deus como objeto, mas deixar Deus ser o oleiro e você o vaso, para que Deus te transforme a cada dia, segundo a vontade dEle. Eu quero falar essas duas palavras, né? Que tem mexido muito na minha casa, na minha vida, e nesses últimos meses e anos. É exatamente essas duas que eu vou falar para vocês agora: reposicionamento e reconstrução. Então talvez quando você olha para o que Deus está fazendo na sua vida, você vai falar: pastor, Deus está construindo algo novo na nossa vida, no nosso ministério. No âmbito particular, talvez seja uma construção, mas no âmbito macro, no âmbito eterno, no âmbito a respeito do Kairos de Deus, não é uma construção, mas é uma reconstrução daquilo que outros tempos já houve. Mas agora Deus está querendo reconstruir nos nossos dias, nos alinhar em relação a como se relacionar com Ele, como viver isso que nós chamamos de igreja, como ser, afinal, quem nós somos na realidade. Nós vemos em dias de tanta crise de identidade. Quem nós somos? Somos crentes? Aí vem o mover que diz que nós não somos mais crentes, nós somos outra coisa, e de repente não é mais aquilo ali, já é outra coisa. Então, às vezes o crente ele vai para um lado, vai para o outro, de acordo com os ventos que vêm de doutrina, e nós nos sentimos tão vulneráveis às vezes, por não saber exatamente o que Deus está querendo fazer nos nossos dias, o que Deus está querendo fazer com você nesses dias, como que Deus está querendo pegar você nesses dias, como Deus deseja se relacionar com você nesses dias. Então eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente hoje a respeito disso, um pouquinho, desvendar um pouquinho os lugares que Ele deseja levar você, eu e você, porque eu também quero ir. Não estou pregando para você hoje só, irmão, estou pregando primeiro para mim. Toda vez que eu prego essa palavra, Deus fala um pouquinho mais, abre um pouquinho mais comigo também. Mateus 7 diz que, uma passagem bem conhecida de você, só para a gente fazer uma introdução no que nós vamos realmente falar essa noite. Mas Mateus 7 diz que, no versículo 24, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmão, no original a palavra ouvir e praticar é a mesma, sabia? Eu estou falando isso para você porque é uma das coisas que nós precisamos quebrar nos nossos dias. Faz parte dessa reconstrução, desse reposicionamento, aonde parece que o crente, ele se prendeu a um lugar simplesmente de ser ouvinte da palavra. Esse não foi o desenho original de Deus, não foi o propósito inicial de Deus, levantar você simplesmente como ouvinte. Aonde que nós vamos hoje, domingo à noite, nós temos um encontro marcado sempre na igreja do Senhor Jesus, para ouvir a palavra, alguém vai pregar para a gente. Esse não foi o desenho original de Deus, é muito bom, é a adoração coletiva, é a nossa reunião coletiva, mas a proposta inicial de Deus, a proposta eterna, o sacerdócio que Ele deseja levantar na minha, na sua vida, na nossa casa, para todos, sem exceção, é diferente do que nós vivemos hoje. É um tanto que diferente. Deus está nos alinhando, nos trazendo de volta para o desenho original, para aquilo que é eterno. Sairmos simplesmente da sombra, daquilo que serviu como sombra, para nós entendermos algo que é muito maior, muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Aquilo que nossos olhos não conseguem ver, talvez hoje ainda. Por isso que Deus vai abrindo os olhos aos poucos. Deus vai dando aos poucos para nós. Eu creio que se Deus derramasse tudo de uma vez só, Ele nos matava, irmãos. Então a revelação de Deus é progressiva. Por isso que nós não estamos prontos ainda. Você pode receber uma revelação hoje, e você pode dar um passo a mais em direção a Deus. E amanhã você ganha uma outra revelação e você dá um outro passo a mais. É assim que funciona. Um passo de cada vez. Deus fala que se Ele derramasse vinho novo em odre velho, se rompia, mas a ideia de Deus é que o odre e o vinho se renovem numa sinergia, vinho e odre. É assim que funciona com Deus, na presença dEle. Então Deus está falando aqui em Mateus 7 que
Olha, vocês precisam deixar de ser simplesmente ouvintes. Qual é o homem que ouve e pratica? Chamar a palavra, ouvir Israel, o Senhor teu Deus. Praticar, ou quando que Deus vê que nós ouvimos Ele? Quando nós praticamos o que Ele diz. Eu tenho duas meninas, a Yasmin e a Ingrid. Hoje elas têm 14 anos, mas quando elas eram menorzinhas, eu ia ensinar algumas coisas para elas. Eu falava, você ouviu, filha? Ouvi. E elas não davam uma resposta para aquilo. Eu falava, não, filha, vocês não ouviram. Não, nós ouvimos, pai. Você está falando já de novo? Não, vocês não ouviram, porque no dia que vocês ouvirem o que eu estou falando, vocês vão praticar aquilo que eu estou ensinando para vocês. Ainda que na nossa língua sejam dois sentidos diferentes, nós temos dois verbos diferentes, ouvir e praticar, na origem é um só, é a mesma coisa, ouvir e praticar. Deus não chamou você para ser simplesmente ouvinte, Deus chamou você para dar uma resposta, para você se tornar algo. Muito mais importante, irmão, de nós fazermos alguma coisa para Deus, é aquilo que nós estamos nos tornando a cada dia, aquilo que essa revelação causa em mim e você. Isso é o mais importante. Você, mesmo porque nós podemos fazer um monte de coisa que Cristo fez, e ainda assim não termos a imagem de Cristo em nós. Você pode fazer um monte de coisa, curar enfermos, expulsar demônios, que são tudo coisas boas e maravilhosas, mas mesmo assim não ter Cristo estampado no seu coração, na sua face, não ter Cristo, a imagem de Cristo restaurada em você. E Deus está trabalhando para restaurar exatamente essa imagem, para mim e você nos tornarmos a cada dia mais parecido com Ele. Efésios diz isso nos 5 ministérios, que eles servem para uma coisa: aperfeiçoar a igreja e conduzir a igreja até a estatura do varão perfeito. Deus está nos chamando para a sua presença, não é para nos intertermos simplesmente, é para nós termos intimidade com Ele, para nós ouvirmos Ele, para nós praticarmos aquilo que Ele diz, uma revelação profunda que toca, que explode dentro de mim e de você, para que Deus nos transforme a cada dia mais. Irmão, o que mais importa não é o nível de revelação que nós temos, mas é o nível de resposta que você vai dar para ela. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, irmão, e qual é a resposta que você vai dar para a revelação que Deus está compartilhando com você hoje, na segunda-feira? O Evangelho é prático. O Evangelho é muito prático, muito simples. Ainda que os homens complicaram ele, ainda que criaram muitas coisas, estragaram muito, como Paulo diz aos Gálatas, olha, ainda que pregaram outro Evangelho, que na realidade não é outro, mas deturparam aquilo que nós pregamos. Se pregarem algum outro Evangelho que seja maldito, anátema, não escute, ainda que eu pregue, ainda que seja um anjo. Guarde. Pedro fala isso na sua carta também, olha, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, guarde. Aquilo que vocês ouviram de Deus, guarde. Porque se vocês guardarem com toda a sua força, com todo o seu zelo, Deus estará em vós e vós estareis em Deus também. Então Deus está alinhando aquilo que nós chamamos de crente, para se transformar na realidade, descobrir quem nós somos na realidade, que nós somos filhos e sacerdotes do Deus vivo, que servimos numa nova ordem, não numa ordem antiga e caída. Porque há muito crente hoje, escute isso que eu vou falar para você, irmãos, há muito crente hoje ainda que infelizmente ele está vivendo mais no Velho Testamento, a vida dele se enquadra mais no Velho do que na Nova Aliança. Parece que ele está vivendo mais na sombra das coisas do que na realidade das coisas espirituais de Deus, que Deus revelou através de Cristo Jesus. 1 Coríntios 10 diz a respeito de Israel, e ele fala, Paulo fala aos Coríntios, aquilo que aconteceu com Israel, quando nós olhamos o Velho Testamento, aquilo é sombra para nós, para que nós pudéssemos entender verdades sobrenaturais e espirituais de Deus, que Deus não podia revelar de todo para o ser humano, porque o ser humano não era espiritual, ele era carnal. Eu costumo falar que o Velho Testamento, como Paulo fala em 1 Coríntios 10, ele é como sombra, para que você entenda o que é como sombra, é como se Deus se rebaixasse à estatura de uma criança,
pudesse falar numa linguagem que uma criança entende. Irmão, você ensinar o seu filho de 5 anos é uma coisa, você ensinar o seu filho de 18 anos é uma outra coisa. Com um filho de 5, você tem que se abaixar e falar com ele: olha, filho, você fala numa linguagem que ele vai conseguir entender. Então Deus é como se tivesse se rebaixado para falar com o homem através do Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, numa linguagem que eu e você pudéssemos entender, que os homens pudessem entender. Por isso que Paulo, no livro de Hebreus, também fala: aquilo tudo serviu como sombra, para que nós pudéssemos entender aquilo que realmente Deus deseja comunicar com o seu povo, com a sua igreja, para que nós pudéssemos entender como que Deus se move na realidade. Deus primeiro, antes de fazer isso, Deus está querendo instigar eu e você, provocar em você uma fome e uma sede que você tome uma decisão de deixar de ser simplesmente ouvinte da palavra. Se você for simplesmente ouvinte da palavra, você vai estar construindo a sua casa sobre areia, irmãos. Sobre areia. Qual o problema? O problema é que o pai já sabe que virão dias difíceis, que vão vir as águas e vão bater sobre a sua construção, e tudo que você construiu vai perecer. 1 Coríntios 3, todos nós estaremos um dia diante do Senhor e prestaremos conta da nossa vida. E seremos provados como pelo fogo, e se nós construímos com palha, feno e madeira, será tudo queimado, não vai sobrar nada. E o Pai, sendo tão bom, Ele nos chama a atenção ainda: olha, mude, é tempo de mudar, é tempo de se reposicionar, é tempo de reconstruir algo que estava caído. Na realidade, Deus está querendo tornar eu e você não somente ouvinte, mas praticantes da palavra. Aquele homem que pegou e antes de querer construir aquilo que o outro estava construindo, igual, bonito, antes de aparecer, antes de tornar visível no lado exterior, porque hoje nós estamos vivendo dias assim. Hoje, irmãos, nossos dias são dias terríveis, que parece que nós temos que apresentar alguma coisa sempre nova, mostrar alguma coisa bonita. Deus me livre, Deus te esconder e você ficar algum tempo sem apresentar nada, um frutozinho para alguém. Você se sente inútil. O que acontece, irmão, se Deus vir e tirar os instrumentos das nossas mãos? Tirar os púlpitos dos pregadores? O que vai ser dos pregadores? O que vai ser dos homens e mulheres que tocam? Se Deus pegar e tirar o palco daquelas que dançam, o que vai sobrar, irmãos? Se as luzes se apagarem. Hoje nós estamos em dias ainda que revelam aquilo que nós temos dentro, que nós pensamos pela nossa prática. A nossa prática revela a nossa teologia, a nossa forma de pensar, que eu tenho que mostrar e fazer alguma coisa para Deus, para que Deus me ame mais, que eu me sinta útil. Quantos homens têm nos procurado hoje e falam: olha, pastor, eu estou agoniado para fazer alguma coisa, irmãos. Estou agoniado, pastor, para fazer alguma coisa, para trabalhar para o reino. Estou agoniado. Você tinha que estar agoniado para ficar na presença de Deus, conhecer Deus e fazê-lo conhecido, de ter intimidade com Ele. Deixa a obra, deixa os sinais serem uma manifestação daquilo que Deus tem construído no secreto. Efésios 2, como foi lido, nós somos salvos não por obras, mas pela fé, através da graça de Deus, para que ninguém se glorie. Porque se você trabalhar na sombra das coisas e não entender o que são obras, vai gerar orgulho em você, vai gerar soberba, vai gerar altivez, vai gerar independência. Mas se você entender graça através do temor do Senhor, você pode até praticar as boas obras que não vão deixar você se tornar orgulhoso, mas você vai aprender com aquele que é manso e humilde, segundo Mateus 11. Você vai andar numa nova plataforma, é isso que Deus quer. Então você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais. Deus não te ame mais, não nos ama com base no que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus nos ama porque Ele é amor, é dele, Ele é o atributo dele, é a identidade dele. Deus não consegue parar de te amar.
O amor de Deus é incondicional, indizível, imensurável. Esse é o amor do nosso Pai. E Efésios 2 também continua, daí ele fala, olha, e Deus, esse mesmo Deus que te salvou pela fé através da graça, Ele já resolveu o dilema, o problema que os homens sempre tiveram com as obras. Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, as obras que você tanto sonha em fazer, tanto sonha em realizar, elas já estão preparadas para você de antemão. Você só precisa descobri-las. Elas já estão prontas. Ou então Efésios 2 é uma mentira, irmãos. Elas já estão ali, está revelado para nós, está escancarado para nós. O segredo é, você tem que sair da sombra das coisas, buscar o seu Deus, conhecer o seu Deus, que o Deus vai restaurar a sua identidade, restaurar o seu destino, o propósito da sua vida, e automaticamente você começa a fluir nesse lugar, naturalmente. Faz parte da nova ordem que nós vamos ver aqui, a qual Cristo veio colocar eu e você para dentro. Aquilo que era impossível os homens viverem na antiguidade. Abra comigo Hebreus. Hebreus, nós vamos ler 2 textos em Hebreus. Hebreus está na Bíblia aí, irmãos? Eu gosto muito do barulhinho de folha ainda. Eu sou antiquado, irmãos, conservador nisso. Desculpa, mas para mim nunca o meu eletrônico vai substituir o meu papel. Hebreus 1. Aleluia. Um dia, irmãos, Deus começou a trabalhar para restaurar aquilo que havia no princípio, o sacerdócio do homem. Adão, ele serviu a Deus dia e noite no jardim do Éden, no ambiente de justiça, num ambiente onde não era pesado obedecer. Imagina, irmão, você viver num ambiente que obedecer não é pesado, era natural fazer a vontade de Deus. Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Diz a palavra que Adão, ele foi chamado para cultivar a terra. Essa palavra, ela se refere ao culto que Adão dava. Adão cultuava a Deus cultivando a terra, ou seja, Adão trabalhava e cultuava a Deus ao mesmo tempo. Imagina se isso acontecer conosco. De Deus nos reposicionar, restaurar a nossa identidade de filhos e sacerdotes, que é aquilo que Ele deseja fazer comigo e com você. Êxodo 19, 1 Pedro capítulo 2, Apocalipse capítulo 1, diz que Deus está levantando uma nação de filhos e sacerdotes. Você não foi chamado para ser simplesmente crente, irmãos. Escute o que eu estou falando para você. Crente até o diabo é. E infelizmente muitas vezes nós perdemos para o diabo. Porque o diabo, além de crente, ele treme. E tem crente que nem treme mais. Só ouve, só ouve. Só ouve. E a palavra vem, entra por um ouvido, sai pelo outro, são ouvintes. Não respondem mais. Não causa mais nenhum efeito. Você ouve uma boa palavra e fica, oh, que palavra legal, mas não faz nada com ela. Irmão, Deus não tem interesse de dar mais uma revelação para você simplesmente para te deixar feliz. Deus não chamou você para te deixar feliz. A felicidade, a nossa alegria é uma consequência do reino de Deus sendo estabelecido dentro de nós. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não tente achar uma alegria em qualquer outro lugar, que ela é passageira. Ela vai esvanecer. A verdadeira alegria que João escreveu na sua carta, olha, eu vos escrevo para mostrar para vocês com quem que nós nos relacionamos. Nós vimos, nós tocamos. O nosso relacionamento é com o Pai e com o Filho. E eu escrevo para vocês, João escreveu na primeira carta, olha, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês saibam que nós nos relacionamos com o Pai e com o Filho. E que vocês também podem se relacionar. Para quê, pastor? Para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa.
Ou seja, você não vai ter esse gozo, essa alegria em lugar nenhum, irmão, fora da presença de Deus. Por isso que Deus está trazendo eu e você alinhando. Ah, pastor, mas eu já sou crente há 10, 15, 20 anos. Já tenho tantas promoções na igreja. Olha, eu já fiz tanta coisa, irmão. Eu fico preocupado. Por isso que é mais difícil, irmão, converter um crente do que uma pessoa que está perdida lá fora. Escute o que eu estou falando para você. Eu vou arriscar ainda dizer uma coisa. Você pode falar que o pastor Fernando está doido, mas fale o que você quiser. Mas eu gosto de falar uma coisa, irmão, eu creio nisso, que um dos melhores lugares para Satanás deixar uma pessoa perdida, escondida ali, na boa, sossegada, são dentro dos templos. Quando você já tem o seu lugar marcado, a tradição de, hoje, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos no culto. E você chega indiferente. Irmão, pior do que ódio é a indiferença. A indiferença para Deus é algo terrível. Os homens na Bíblia que viveram avivamentos foram homens que, quando ouviram a palavra, quando se reencontraram a palavra, eles rasgavam as vestes, davam uma resposta para Deus, se humilhavam na presença de Deus e buscavam aquilo que Deus tinha na sombra das coisas. Quanto mais hoje, nos nossos dias, em que o Santo dos Santos, como nós cantamos, está aberto e acessível para todos nós. Irmãos, se homens como Davi, Abraão e tantos outros deram uma resposta sobrenatural para Deus, isso na sombra das coisas, que eles não tinham o que você tem hoje, sabia disso? Davi desejou no Salmo 27, olha, Senhor, eu desejo habitar todos os dias na minha vida, na tua presença, no teu tabernáculo. E quando Deus me falou, buscar a minha face, o meu coração explodiu e falou, olha, a tua face, Senhor, eu buscarei. Um homem que viu o que Davi viu na sombra das coisas, que nunca experimentou entrar no Santo dos Santos, se tornou tão apaixonado por Deus, deu uma resposta tão violenta. E nós, irmãos, qual é a resposta que nós estamos dando para aquilo que nós estamos ouvindo hoje, para as revelações que nós estamos recebendo hoje? Eu me preocupo de tanta revelação que nós temos, sabia? Eu fico perguntando para Deus, qual é a nossa resposta para tanta coisa que Deus está despejando na igreja nesses dias? Primeiro, porque se nós formos perguntar aqui quem quer mais revelação, todo mundo vai levantar a mão, irmãos. É lógico. Faz parte da nossa identidade, querer coisa nova. O problema é que, lembra de Paulo, que Paulo falou, pela excelência das revelações que me foram dadas, foi-me enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear a minha carne. Eu acho que é isso que está faltando na vida de alguns crentes, irmãos. Um mensageiro para dar uma acordada. E eu quero, não adianta, irmão, fazer assim, olha, eu não quero isso, porque se você receber revelações poderosas de Deus, isso é automático. Automático. Porque é assim que Deus forja o meu caráter e o seu caráter. A transformação, irmão, só existe uma maneira de ser feita na minha vida e na sua vida, é através do fogo. Não existe outra coisa que purifica o ser humano que não seja o fogo. Por isso que Paulo falou em Romanos 5, glória a Deus pelas tribulações. Imagina, irmão, eu fico pensando no culto de Paulo. Quem vai num culto desse, irmãos? A igreja, hoje nós vamos querer adorar a Deus pelas tribulações. Quem quer dar um testemunho aí, a tribulação que está passando? Um dia um jovem perguntou para mim, pastor, qual é a diferença entre a igreja primitiva e a nossa igreja? Tanta diferença, né? Eu falei, era toda, simplesmente toda. Porque naquela época, as pessoas davam testemunho, olha, hoje eu fui digno, pastor, eu fui açoitado, fui achado digno de ser açoitado por amor ao Evangelho. Eu estava pregando, me deram uma surra. Aqui as marcas. Naquela época, era quase assim, né? Mas eu imagino, se fosse hoje, uma competição para ver quem tinha mais cicatriz, irmãos. Hoje é diferente, hoje as pessoas com o testemunho, olha, ganham uma casa, ganham um carro,
recebi uma promoção, tudo que envolve prazer, irmão. Eu não estou falando contra carro, contra casa. Se você não quiser, dá pra gente, irmãos. Não estou falando contra. Eu estou falando que isso não pode mover você. Isso não é a razão da sua existência. Isso não é a razão, não é a fonte, não é a raiz do seu gozo e alegria. A raiz do nosso gozo e alegria é o fruto, é o lugar onde Deus está nos reposicionando. Que está no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos: buscai, a linguagem de hoje, né, seria buscar em primeiro lugar todas as coisas, e o meu reino vai ser acrescentado para você. Nós invertemos as coisas, mas Deus está reposicionando. Na antiguidade, Deus começou a restaurar aquilo que nós perdemos. Nós perdemos a imagem, nós perdemos muito mais do que um lugar, irmãos. Nós não perdemos só o jardim do Éden, nós perdemos a imagem de Deus impressa no homem, aquilo que o homem carregava de mais precioso. Adão perdeu o sacerdócio. Adão perdeu o que era de mais belo, a intimidade, a vida de servir a Deus dia e noite. Porque não pense você que você vai para algum lugar e ficar sem fazer nada, irmão. Vai ser restaurado. A Bíblia começa de um jeito e termina do mesmo jeito, sabia disso? O homem, no primeiro Adão, servia a Deus dia e noite. Em Apocalipse, João vê no céu, diante do trono de Deus, aquilo pelo qual Deus está restaurando a minha e a sua identidade. Uma multidão de todas as tribos, línguas e nações diante do trono, adorando a Deus dia e noite. Não mais um domingo, irmãos, não mais só uma quarta-feira, mas adorando a Deus dia e noite, dia e noite. E isso é um ambiente de prazer, é um ambiente de alegria, é um ambiente sobrenatural, que Deus está abrindo os nossos olhos esses dias para nós enxergarmos. Restaurar a fome e sede por isso. Tirar toda a apatia. A apatia de falar: eu já sei, pastor. As pessoas vão querer nos ensinar e nós falamos às vezes: eu já sei. Estou cansado de ouvir. O fato não é se nós já ouvimos. O fato é se nós estamos praticando aquilo que nós já ouvimos um dia. Se nossa classificação é só ouvinte, se nós somos bons de construir sobre areia, ou se nós pegamos a pá. Eu acho que muitos crentes deviam voltar a pegar a pá nesses dias. Para quê, pastor? Ah, mas se não tiver pá, pastor, pega com a mão, irmãos. Põe a mão na terra e começa a cavar de novo, até você encontrar a rocha na qual você vai estabelecer toda a sua existência, toda a sua vida. Eu creio que hoje são dias de o reposicionamento vai levar muitos crentes novamente a pegar aquilo que um dia eles soltaram na empolgação de construir alguma coisa, com a mentalidade mais de escravo do que filho e sacerdote. Eu tenho que fazer uma coisa rápida. Hoje o cara se converte, amanhã ele já quer estar pregando. Ele se converte hoje, amanhã ele já quer estar no púlpito. Não, irmãos, há um processo para todas as coisas, não tenha pressa, irmãos. Deus é o maior interessado em manifestar o que Ele está fazendo em você. Quantos homens já me procuraram: pastor, o que eu faço aí para dar uma pregadinha? Eu queria ter um lugar de evidência. Enquanto eles querem evidência, nós queremos desaparecer, irmãos. É diferente. Enquanto estão brigando para aparecer, João Batista foi para trás e falou que ele apareça e que eu diminua. É diferente. O que esses homens viram, irmão, que ainda nós não vimos, que talvez a igreja dos nossos dias ainda não contemplou com clareza, que vai mudar na nossa prática, vai nos deixar cada vez mais humildes e mansos. Porque eu não creio, deixa eu falar para você, eu não creio numa presença de Deus que nós cantamos, Santo dos Santos, em que os homens entram e saem orgulhosos, saem prepotentes, saem pisando nos outros, saem sem serem transformados. Irmão, eu não creio nisso, porque o meu Jesus falou em Mateus 11, olha, se vocês estão cansados de uma religião, se vocês estão cansados de um discipulado falido,
se vocês estão cansados de estratégias religiosas, de uma falsa religião, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, colocaram um jugo pesado em você. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Os pilares da escola de Jesus, o nosso mestre, o pilar, as características dessa escola, você vai ficar PhD em humildade e mansidão. Não tem como andar com Jesus e não se tornar isso. Você quer saber se uma pessoa está andando com Jesus? Você quer saber se ela vive na presença de Deus? Não estou falando para saber se é crente ou não, irmãos. Para ver se ela anda na presença de Deus, se ela entendeu o que Deus está comunicando. Essa pessoa está se tornando a cada dia mais parecida com aquele que ensina. Quem está nos ensinando, irmãos? Quem está te ensinando nesses dias? Você se torna parecido com aquilo que você para aprender. Por isso que Paulo fala, numa das suas cartas ele fala, cuidado, não somente para nós termos cuidado com o que nós ouvimos, mas de quem nós estamos ouvindo. Porque ele mesmo falou, a minha pregação não consiste em palavras bonitas, mas eu estou comunicando a minha própria alma com vocês. Paulo, é como se Paulo pegasse durante a pregação e arrancasse de si uma parte e desse para os seus ouvintes. Estão vendo a seriedade de ouvir? Você come coisas que você nem está percebendo. Paulo falou exatamente isso. Então cuide com o que você ouve esses dias. Gaste mais tempo com Deus. Tenha coragem de fazer o que Jesus falou para os fariseus. Não, por que nós não fazemos? Por que é tão difícil? Ele falou, não sejam como os fariseus. Não sejam como os fariseus têm cara de jejum, cara de oração. Isso que fariseu não tinha celular na época, irmão. Eu fico imaginando o que os fariseus iam fazer. Ó, eu tenho visto o fariseu hoje, é uma religião que cresce, é uma praga, irmão, nunca acabou. Partiu orar. O camarada posta isso na rede social. Eu não sou contra a rede social não, irmão. Deixe os outros fazer propaganda de você. Não faça propaganda de si mesmo. Deus é o maior interessado. Ele falou, eu não vou esconder uma candeia acesa debaixo do armário. Eu vou colocar a candeia acesa no velador para que ilumine toda a cidade. Ilumine toda a casa. Se Deus não colocou você no lugar visível ainda, irmão, não queira estar no lugar visível. Não queira se expor. Não queira expor uma coisa que não é verdade. Uma intimidade que não existe. Uma fraude. Intimidade não é para ser exposta desse jeito. Partiu Santo dos Santos. Que isso, irmãos? Eu fico pensando como que Deus vê essas coisas. Jejuando hoje, jejum de Daniel. O cara aposta, quem quer saber sobre o seu jejum? Nós fizemos o contrário. Se Jesus fala, olha, quando jejuar, filho, faz uma coisa, lava bem o seu rosto. Mulher, dá uma maquiada. Né? Mulher quase não gosta de se maquiar, né? Tenho 3 em casa, meu. Já sei o que é demaquilante, blush, sombra, sei tudo isso. Você põe essas coisas tudo, dá uma ajeitada na face, dá uma rebocada legal assim. O homem lava bem, né? Dá uns tapinhas para ficar meio coradinho. Mas nós não, irmão. Fazemos jejum, a gente faz cara de jejum igual o fariseu fazia. Baixa a cabeça. O cara já anda meio fraquinho. O que está acontecendo? Eu estou jejuando hoje. É jejum de Daniel. Vai orar igual Daniel orava. Vai orar, meu. Vai orar igual Daniel orava, que por ele orar do jeito que ele orava, ele foi parar na cova dos leões, irmãos. Vai orar, buscar Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego buscavam, que foram jogados na fornalha. E ninguém precisava saber. Alguém falou sobre eles. A diferença hoje é que nós queremos expor uma coisa que não é verdade. Irmãos, escute uma coisa, responda para você mesmo, a quem você quer impressionar.
Quem você quer impressionar hoje? Ou você é como os discípulos que falavam quando eles eram pressionados, ameaçados de ser jogados no cárcere? Olha, compete mais eu agradar a Deus do que a vocês, homens. Eu fui chamado, eu fui levantado para gerar prazer no coração de Deus. Essa é a minha identidade, meu DNA é sacerdócio. Sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido, separado por Deus, separado para as boas obras, não inventadas por homem algum, mas preparadas de antemão por Deus. Tem gente que inventa até obra, irmãos. Eu tenho que fazer uma coisa, tenho que criar um novo departamento na igreja urgente, porque tem tanta gente que eu tenho que encaixar. Que encaixar, irmão? Vai encaixar no corpo de Cristo, que é orgânico, que é espiritual. Eu tenho que fazer alguma coisa, irmão. Descansa. Busca a Deus. Descubra a Deus primeiro. Descubra quem você é primeiro. E Deus está restaurando. Aí Deus pegou um homem chamado Abraão, foi o mais próximo. Ali Deus começou a revelar coisas sobrenaturais para Abraão. E 8h30 já. E Deus começou a revelar coisas lindas através de Abraão, porque em Abraão nós vemos que Deus pega Abraão e fala: olha, Abraão, tudo que eu vou fazer através de você, em você, era uma plataforma de fé. Não depende de você, Abraão. Mesmo porque o que marcou Abraão, que fez ele ser pai da fé, foi porque ele creu, diz a palavra, ele creu contra a esperança. Porque ele olhava o seu corpo envelhecido e o ventre da sua esposa envelhecido, e ele assim creu, que ele seria pai de uma multidão, que Deus abençoaria todas as nações da terra através dele, que ele abençoaria a sua descendência. Ele creu nesse negócio, irmãos. Irmãos, nós somos chamados, o nosso sacerdócio é para lidar com causas impossíveis, não lógicas, não humanas, não fáceis, mas impossíveis, algo sobrenatural, como foi com Abraão. E para marcar mesmo, um dia Abraão está voltando de uma guerra, sai um camarada que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, é semelhante ao vento que Jesus fala com Nicodemos, aquele que é espiritual, o homem espiritual é como um vento, você não sabe de onde ele veio exatamente, nem para onde ele vai, mas você consegue ouvir a sua voz. Essa é a plataforma de homens espirituais, não tem imagem. Quanto mais espiritual você é, menos imagem você carrega sua, menos aparência. Essa foi a ordem que Deus apontou, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei que mostrou, que revelou as duas plataformas do reino de Deus, justiça e paz, rei de paz e rei de justiça. Justiça para nos transformar a cada dia. Aquilo que Jesus conquistou o direito na cruz não foi simplesmente para nos salvar, mas para nos transformar segundo a sua imagem. Justiça no conceito mais alto nas Escrituras é isso: você se tornar aquilo que você é na realidade, em Deus. Sacerdote, filho. E depois os homens começam a se perder, você conhece a história, nós não vamos falar sobre isso. E lá depois Deus então aponta pelo pecado, pela desobediência, pelo homem recusar-se conhecer a Deus e servir a Deus como Deus sempre sonhou e sempre atraiu o homem recusou. Então o sacerdócio já não era mais segundo a ordem de Melquisedeque, foi temporariamente levantado uma única tribo, a tribo de Levi. Inaugurou-se então o sacerdócio levítico. A aparência, homens que conseguiam ir até um certo ponto, não tinham liberdade na presença de Deus, mas carregavam aparência, se perderam e muitas vezes por isso, tanto que quando Jesus veio, havia 2 sumos sacerdotes no templo, Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes, algo que não poderia existir, era só um, estava tão poluído, tão destruído, tão corrompido, os dias de Jesus, quando Jesus veio, que quando ele chegou, Deus, ele pegou um sumo sacerdote para abrir uma nova congregaçãozinha no deserto, chamado João Batista, sem vestes, sem os ornamentos sacerdotais da tribo de Levi,
que trouxeram mais orgulho, mais prepotência, fizeram homens pensar que dominavam sobre outros homens, que eram melhor do que os outros homens, não conseguiram entender o que era a sombra das coisas que Deus realmente queria fazer. Então Deus envia o Senhor Jesus, o seu Filho, que diz na palavra que Ele é a expressão exata daquilo que Deus Pai é, para restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que não foi entendido pelo homem. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, preste atenção, o qual Cristo, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus falou na antiguidade pelos profetas, num sacerdócio que foi sombra, mas agora, para mim e para você, escute isso, Deus, Ele começou, inaugurou um novo tempo em Cristo. Escute isso. Deus aprove a Deus a falar não através mais dos profetas, mas falar através daquele que representou. Deus queria apresentar-se ao homem. E só Deus escolheu uma maneira de se apresentar ao homem, para o homem conhecer quem o Pai era, quem Deus era, exatamente. E foi através do Filho. Então Deus envia o seu Filho Jesus para falar através dele, para que os homens pudessem ver. Por isso que João escreveu o que ele escreveu, que nós falamos aqui. Descubram com quem nós tivemos relacionamento e tenham vocês também. Não é uma coisa mais para a tribo de Levi, que é um homem que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, amarrado com uma corda, com uma sineta pendurada, porque se tivesse pecado nele ou no povo, ele morreria fulminado na presença de Deus. Agora não, agora o véu foi rasgado, Jesus rasgou o véu, e nós podemos entrar, depois da revelação de Cristo, de nós vermos quem o Pai é, como foi manifestado o seu amor através de Cristo, de perder o medo, vencer o medo, daquele monte que fumegava, dos relâmpagos, porque era assustador, irmão, no Velho Testamento, ainda que era sombra, mas era assustador. Imagina um sacerdote buscando entrando uma vez por ano. Eu fico imaginando. Ele entra na presença de Deus, se prepara aquele dia, né? Um dia que antecede a entrada. Eu fico viajando, irmãos. E ele sabe, amanhã eu vou entrar no Santo dos Santos. Ai, meu Deus. A chance de morrer é 99%, irmãos. Se tiver um pecado no povo, um pecado na vida dele, morre. E eu fico imaginando, ele entra, andando ali, pisando em ovos, né? Irmão, ninguém via nada lá dentro. Não havia luz. Um ambiente totalmente escuro. Porque, na realidade, é tudo sombra daquilo que existe espiritualmente. Porque aonde Deus está, não precisa luz. Deus é a luz. Deus ilumina. E ele entrava, eu imagino ele saindo. Eu fico imaginando assim, ele saindo. Quem quer ser o próximo agora? Vai para os seus irmãos lá na tribo de Levi, quem quer ser o próximo a entrar? Irmão, ninguém queria levantar a mão não, irmãos. Eu vou querer essa bucha para a minha vida. Por isso que todo mundo rejeitou buscar Deus. Olha, o exemplo da antiguidade era Moisés, fale você com Deus e depois dá o recado para nós. Irmão, o modelo desse não foi Deus que inventou, foi o homem que inventou. O modelo de Deus é, olha, Moisés leva o povo para o monte, na hora que tocar a trombeta, santifique-se em 3 dias, quando tocar a trombeta, todo mundo sobe, para se relacionar comigo, descobrir quem na realidade é o grande eu sou. Porque não tinha como explicar exatamente quem Deus era, porque o nome de Deus é inexplicável. Deus é suficiente em si mesmo, o nome dele é indizível. Então ele falou, olha, diga ao povo que eu sou te enviou. Olha, tenham vontade, despertem o desejo de conhecer-me. Isso será como sinal para vocês. Vocês vão me servir, vocês vão me conhecer. E eles rejeitaram, irmão, só Moisés subiu.
Então Deus começa a mostrar. Em Hebreus capítulo 5 também fala que Jesus, ele é da ordem, né? Os homens na tribo de Arão, de Levi, eles serviam a Deus, mas Jesus foi diferente. Jesus veio, ele representava uma ordem segundo a ordem de Melquisedeque. É essa ordem que Jesus deseja colocar eu e você. Mas hoje, infelizmente, tem muitos crentes, escute o que eu vou falar para você, teimando ainda em operar mais numa ordem antiga, caída, do que numa ordem sobrenatural, que é inesgotável, de uma presença de Deus que você nunca vai, pastor, para mim hoje está bom, já aqui está bom, irmão. Deus é uma fonte inesgotável, você nunca vai esgotar Deus. Deus pode falar com você até o último dia da sua vida, através de um versículo, e fazer você mergulhar em um versículo e ser sempre novo. Como que nós vamos falar para Deus, Deus está bom? Não está bom. Se tem muito mais, irmãos, há muito mais. É o que lá está escrito em Ezequiel 47. É o que Jesus falou para Nicodemos, João 3, todo mundo conhece. Você pensa que aconteceu por acaso, João 3? Você pensa que Jesus teve um encontro, se deixou achar por Nicodemos casualmente? Irmão, todos os passos do mestre foram dados com precisão. Jesus sabia o que estava fazendo. Irmão, não há nada que acontece na minha e na sua vida por acaso. Deus sabe de tudo, e Deus não perdeu o governo de absolutamente nada. Deus diz que Ele vela pela sua palavra. Deus está velando pela sua palavra, pela profecia, para que se cumpra cada palavra que Ele determinou. E quando Nicodemos, só para você lembrar, já estamos terminando, irmãos. Nicodemos chega para o mestre à noite, né? Porque eu acho que Nicodemos, ele não queria que ninguém visse ele com o mestre. E ele fala para o mestre: olha, mestre, eu sei que alguém que faz o que você faz vem da parte de Deus. Porque, em outras palavras, Jesus, eu tenho observado você, estou de olho em você. E eu tenho observado que você tem curado enfermos, você tem aberto os olhos dos cegos, você tem levantado os coxos, os paralíticos têm andado, Jesus. Eu estou observando. E todo mundo que faz esses sinais não pode ser de outro lugar a não ser de Deus. Eu tenho visto. Só que o problema é que Jesus veio para dar vista aos cegos e para revelar que aqueles que achavam que estavam vendo é que eram realmente os verdadeiros cegos. Jesus falou que Ele veio para dar vista aos cegos e deixar cegos aqueles que achavam que estavam vendo. E foi exatamente isso que Jesus falou. Jesus, ele recebe essa informação. Nicodemos falou: eu estou vendo. Jesus falou assim: olha, Nicodemos, você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. Ou seja, Jesus dá uma voadora em Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, você não está vendo nada. Você está vendo só um movimento. Você está vendo só o movimento religioso, as curas, o movimento natural, aquilo que é material, aquilo que você pode tocar e apalpar. Mas eu quero que você veja, Nicodemos, aquele que está diante de você. Eu quero que você veja a expressão exata do Pai, o reino de Deus que está na frente de você e você não consegue ver, Nicodemos. Jesus queria pegar Nicodemos e colocar nesse novo lugar que nós estamos falando hoje, tirar ele era a expressão mais alta da religião daqueles dias, ele era do fariseu dos fariseus, ele era o top da religião daqueles dias. O problema não é ser religioso, irmão. Nós não estamos numa corrida para ver quem é mais religioso, nós estamos numa corrida para descobrir quem Deus é e para cumprir o seu propósito aqui na terra. Para cumprir o seu sacerdócio. Escute o que eu estou falando. Por isso que Deus pega logo Nicodemos, que era o top da religião daqueles dias. Tinha aparência de crente, tinha a cara de crente, tinha a veste de crente, roupa de crente Nicodemos usava. Cara de jejum também. Nicodemos fazia tudo isso e ainda era simpatizante de Cristo. Falava: ó, Jesus, olha, eu estou curtindo tudo que você está fazendo. Eu acompanho as suas redes sociais, Jesus. Estou ligado no que você está fazendo.
É isso que ele falou para Jesus. Jesus falou: você não está enxergando é nada, Nicodemos. Para você enxergar, você tem que nascer de novo. Você é cego. Ninguém que não nasceu de novo enxerga. E Nicodemos, eu quero te falar mais uma coisa, porque Nicodemos começou a falar: mas como, Senhor? Como que um homem como eu, sacerdote, poderoso, religioso, presbítero, diácono, evangelista, pastor há 25 anos, 30 anos, 40 anos, pode voltar ao ventre da sua mãe? Irmão, Jesus bagunçou toda a organização daquele homem. Brinca, irmãos. Por isso que muito crente não quer saber de... Ele até simpatiza com Jesus, simpatiza com o movimento religioso, mas entrar mesmo na presença de Deus, ele não entra. Por quê? Porque a presença de Deus é um fogo consumidor que te restaura, que muda a sua realidade, que vai mudar quem você é, que vai mudar os seus gostos, que vai mudar a sua forma de olhar as coisas, vai mudar a sua perspectiva de vida, vai mudar a sua cosmovisão, vai mudar a sua forma de orar, vai mudar a sua forma de ler a palavra, de se relacionar com a palavra, vai mudar absolutamente tudo na sua vida. Eu não creio numa presença de Deus que não pode transformar você. Eu não creio, irmão, num lugar chamado Santo dos Santos, aonde você vem domingo, dá uma curtidinha com Deus, fala: olha, Jesus, eu estou dando likes no que você está fazendo hoje, eu estou curtindo as curas que está acontecendo, eu curto tudo que você faz, mas na realidade você é cego, pobre e nu, e não enxerga realmente aquilo que Jesus está querendo mostrar para mim e para você. Jesus só falta apelar para Nicodemos: Nicodemos, eu estou aqui na tua frente. Não é cura, não é milagres que eu vim manifestar para você. Nicodemos era a expressão exata da multidão. A multidão, na primeira multiplicação dos pães, correu lá, comeu pão, eram curados. Aí Jesus multiplicou, alimentou todo mundo e saiu. Jesus, irmão, ele é fantástico. Jesus é o contrário do movimento religioso dos nossos dias. Hoje, todo mundo quer a multidão, vai correndo para a multidão, e ali vive a multidão, e gosta daquele ambiente. Jesus não, Jesus curava. Na hora do vamos ver mesmo, na hora que a fama vinha, ele saía. E ainda falava: não fala para ninguém. Hoje é diferente, a gente fala assim: ó, o meu Instagram é tal, o meu Face é tal, você divulga aí o ministério, dá uma força, dá uma compartilhada, compartilha aí. Jesus saía, e ele saiu, fez tudo aquilo, aí a multidão seguiu ele, irmãos. Mesma coisa aconteceu com Nicodemos. Chegou o mestre, tu curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou os pães. Jesus falou para eles: olha, eu sei porque vocês vieram. Eu sei que vocês vieram porque vocês comeram pão. Eu sei que vocês vieram porque eu curei enfermos. Pode ler, está assim na Bíblia, irmãos. Aí sabe o que Jesus fez? Chegou a hora. Agora não vai ser mais cura. Agora não vai ser essa movimentação. Eu quero que vocês vejam. Estou parafraseando o que aconteceu. Agora vocês vão comer outro pão. Vocês vão comer a minha carne e tomar o meu sangue. Na hora, aquela multidão que curtia Jesus, que simpatizava com aquele mover religioso, botou a mão nos ouvidos e falou: duro sermão é esse, quem pode suportar isso? E foram todos embora. Você acha que Jesus, se viesse hoje, quisesse compartilhar o seu cálice com você, a sua carne com você, quantos de nós ficariam? Porque beber o cálice dele não é simplesmente matar a sua sede, não, irmão, é você ter uma aliança e estar disposto a viver o que ele viveu, a ter o mesmo padrão, estilo de vida, cosmovisão igual, pensamento igual, a forma de agir, a sua forma, o seu caráter igual, desejos semelhantes, que Deus vai restaurando.
Ezequiel 47 diz que o anjo aparece para o sacerdote, tira o profeta lá de dentro do templo, bota ele na porta, e as águas ainda estão lá pelos tornozelos, porque é assim que todos nós começamos. Aquilo era uma sombra, irmãos, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos enxergar algumas coisas. No começo você não vai enxergar nada, é natural, não se cobre por isso. Deus vai te conduzindo a lugares mais profundos nele, até que você vai abrindo, vai dando clareza e você vai enxergando cada vez mais. E fez isso em Ezequiel 47, o anjo vinha, media mais um tanto e falava, olha, diz a palavra que ele convencia o homem, falava e convencia, olha, você quer vir? Mas o homem tinha que ir, você tem que decidir ir. Deus não pega ninguém forçado ou não, agora você vai mergulhar. Irmão, Deus não está afogando ninguém. Não é um caldo que Deus vai dar em você. Deus convence você, filho. Eu te salvei. Deus não vai tirar nada de você sem te dar uma outra coisa. Deus não é aquele pai que arranca o brinquedo da criança. Ele fala, olha filho, você brincou até hoje com Atari, mas papai tem um PS4 para dar para você. Você quer? É assim que Deus faz comigo, com você. Tem gente que pensa que Deus é ruim, irmãos. Deus, ele jamais chamaria você para viver o evangelho, o sacerdócio, sem prometer uma coisa muito maior para mim e para você. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, se não estou enganado, ele fala a Timóteo, eu combati o bom combate, guardei a fé. E há uma coroa reservada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que desejam a sua volta. Irmão, hoje nós somos tão pobres na igreja evangélica brasileira e no mundo, que nós, olha, uma falsa humildade, até as coroas que nos estão prometidas nós não queremos mais. Se você não quiser a sua, irmão, eu quero a minha, a sua, e quem não quiser. Você, irmão, Deus prometeu para você uma coisa. Deus não pediu ninguém para renunciar à sua vida sem prometer uma coisa muito melhor. E nós estamos querendo que os crentes renunciem à sua vida por nada. Simplesmente por renunciar. Não, irmão, Deus falou, se você renunciar ao seu eu, às suas paixões, o governo da sua vida e você entregar nas minhas mãos, você vai ganhar muitas outras coisas. Essa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que está reservado para mim e para você. Irmão, vai ser tão bom, tão fantástico, que não passou pela mente do homem, não passou pelo coração de ninguém. Estão ouvindo o que Deus tem preparado para nós? Paulo viu um pouquinho, ele falou, olha, não tem nem como falar para vocês o que eu vi, as revelações que eu recebi. E Deus então vai convencendo o homem, água nos tornozelos. No começo todo mundo começa igual. Nasceu de novo, foi para aquele lugar, águas nos tornozelos, e o anjo vai medindo, você vai andando. Alguns param nos tornozelos. Qual o problema, pastor? O problema é que você vai viver uma vida superficial, você no controle, você se virando, você não vai desfrutar de intimidade com Deus, é aquilo ali, sempre. Mas se você se arriscar mais, decidir mais, você vai entrando. Qual é o problema, pastor, das águas subindo? E ele andava mais um pouco, e o anjo ia medir de novo. Estão percebendo como é que Deus faz? Não é tudo de uma vez só, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Você já cozinhou siri, caranguejo, alguma coisa assim? Você põe ele vivo na panela fria, bota um pouquinho de fogo, e ele está ali, está esquentando. Está esquentando. Daqui a pouco ele morre. É assim que funciona. Qual o problema, pastor, de você andar e ir subindo a água? Irmão, é o efeito Enoque que eu digo. Aí os crentes não querem. O efeito Enoque sabe qual é? Você anda com Deus e você vai sumindo. Essa é a nova ordem. Essa é a ordem do sacerdócio segundo Melquisedeque, segundo Cristo. Você vai sumindo, quem aparece é Ele. Quem vai fazer é Ele. As coisas vêm dEle, por Ele, para Ele. Todas as coisas funcionam através dEle. Ai, vai ficando bom, pastor, vai ficando tão bom, que lá no texto, em Ezequiel 47, ele chega no momento que ele fala assim, ó, agora você chegou no lugar que homem nenhum pode ir. Até a água por aqui ele ia. Mas ele chegou a um ponto que era um rio, que homem nenhum podia entrar. É aqui que Deus quer levar você, irmãos. E é aqui que nós paramos. E ele falou, viste homem? Viste o quê? Isso que Deus está revelando, que só enxerga quem chegou até lá. Quem não chegou até lá, você pode falar que você não vai conseguir botar a cabeça
dentro da pessoa. Você tem que chegar lá, e o anjo perguntou para Ezequiel: viu, homem? Tipo assim, você quer agora continuar ou parar no limite em que você ainda tem um controle? Que você ainda está no governo? Ou você quer se lançar nesse lugar chamado Reino de Deus? Que é para isso que nós somos chamados e feitos e criados. Nação santa, povo adquirido por Deus. E ele quis entrar, então homem nenhum entra. Sabe como é que entra? O anjo pegou ele pelas mãos e levou ele de margem a margem daquele rio. E ele viu árvores de toda espécie, e as suas folhas não caíam mais. Os seus frutos davam de estação a estação. Os frutos alimentavam nações, e as suas folhas, que eram sempre verdes, serviam de remédio para curar nações. Isso é a minha e a sua identidade. Deus estava mostrando para Ezequiel, na realidade, no meu reino, essas águas, as minhas águas que eu falei, que existem águas, que elas vão até no cheiro das águas, as árvores brotam. Elas já não caem mais as folhas, há sol ali queimando, mas elas sempre estarão verdes. Por quê? Porque elas estarão verdes não com base nelas, não pela força delas, mas pela água que elas estão recebendo constantemente, pelo ambiente que é totalmente sobrenatural. Ezequiel viu o que está escrito em Apocalipse 22, o que há na cidade de Deus, um rio, cujas águas nas margens, além da árvore da vida que nós sabemos que existe, haverá um monte de árvores, mostrando quem nós somos. E dessa árvore, as folhas também falam a mesma narrativa de Ezequiel 47, e os seus frutos também da mesma forma. Deus estava mostrando para Ezequiel: é uma visão do futuro, aonde eu vou conduzir vocês. Estava instigando esse homem a entrar nesse lugar. E Deus também está instigando eu e você. Hoje o trabalho, eu creio, de Deus mais intenso é para convencer os crentes a entrar nesse lugar. Filho, queres andar mais um pouquinho? Ou você acha que está bom assim? Está bom assim? Ou você quer andar mais um pouco comigo? Aí você vai andando, e você vai experimentando que na realidade as vestes já não servem mais. O título já não serve mais. Por quê? Porque as águas vão cobrindo tudo. Enoque andou com Deus e já não era mais. Eu queria saber onde é que estão os homens e mulheres que desejavam ser igual a Enoque. Desaparecer. Desaparecer. Por quê, pastor? Pelo tanto que se relacionou com Deus. Se você aparece muito ainda, irmão, o seu eu, os seus desejos, os seus planos, é porque talvez você está com água ainda ali nos tornozelos. Tenha coragem de mergulhar, de entrar nesse lugar que Jesus falou: quando você for orar, não faça igual os fariseus, não, entre no secreto. Seu pai que está em secreto, ele vai te recompensar em secreto. Essa recompensa é de transformar segundo a imagem do seu filho, que está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 3, nós não somos mais como Moisés, que precisava colocar um véu. Por que véu? E diz que hoje muitos crentes fazem a mesma coisa. Nós botamos um véu hoje nos nossos dias, para quando nós saímos lá fora, ninguém perceber que a glória que você ainda se relaciona, ela é passageira, você não carrega ela. Nós não somos mais como Moisés. Escute isso, crente, nós não somos mais como Moisés. Você pode arrancar o véu, entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, e pela glória dele vai refletir no seu rosto como pelo espelho, e a glória dele vai te transformar segundo a imagem do seu filho, pelo Espírito dele. Traduzindo, você, a cada dia mais que você passa na presença de Deus, você se torna mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Em nome de Jesus. Que Deus aumente a nossa fome, a nossa sede nesses dias. Que Deus nos reposicione nesse lugar. Pastor, como que nós podemos ser igreja amanhã, segunda-feira? Você pode começar buscando a Deus e
e tendo e cultivando esse lugar que Jesus chama de secreto. Aonde que pode ser, pastor? Pode ser no banheiro, pode ser atrás do volante do seu carro, pode ser um lugar secreto na sua casa, dentro do seu quarto, pode ser qualquer lugar que você fique a sós com Ele, que você tenha coragem de ficar a sós com Ele. Se você vai começar a ser transformado, transformações vão ocorrer. Você aqui é ativado, transformado você é no secreto. Aqui você é ativado, você recebe uma revelação, você recebe uma palavra, você é encorajado, mas transformado, se tornar segundo aquilo que Ele é, você é no secreto, intimidade. Tenha coragem de entrar nesse lugar, irmãos. Tenha coragem. É isso que o mundo precisa, é isso que o Brasil está clamando. O Brasil não clama por uma denominação grandona, o Brasil clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus. O diabo não tem problema com crente, o diabo tem problema quando nós descobrimos quem nós somos. Opa, diabo, eu não sou crente, eu não sou evangélico como a Globo diz, eu sou filho e sacerdote. Não é por mim, não é pela minha força. Eu não vou contra você na minha força, na minha estratégia religiosa. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele pelo qual eu me relaciono atrás das malhadas, como Davi fez. Davi aprendeu a vencer gigantes, matando um leão e um urso. E quando tentaram equipar ele segundo a ordem daquela época, ele falou: eu não sou dessa ordem, Saul, eu sou de uma outra ordem. Eu aprendi com o meu Deus como eu venço batalhas. Então tira tudo isso que colocaram em cima de mim, e eu quero ir como eu aprendi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Tenha coragem de entrar no Santo dos Santos e tirar as coisas que colocaram sobre você. Vamos adorar a Deus? Eu quero orar com você hoje. Enquanto os irmãos do louvor vêm, eu quero contar um testemunho rapidinho para você. Talvez você já ouviu, mas eu vou contar de novo. Pode ficar de pé, dá uma esticada aí. Todo mundo jovem. Há 14 anos atrás, em 2004, dia 22 de janeiro de 2004, eu estava na maternidade com a minha esposa, esperando as minhas filhas chegarem naquele quarto de maternidade, sozinho. E de repente a médica, que não era crente, ela entra no quarto segurando as minhas duas filhas, são gêmeas, e ela pede uma coisa para mim. Ela pergunta: pai, eu posso te ensinar uma coisa? Não era crente, irmãos. Deus fala também de outras formas. Deus está falando, irmãos, e nós não estamos percebendo muitas vezes coisas simples. E ela perguntou: eu posso te ensinar uma coisa? Eu falei: claro. Você pode tirar a sua camiseta, pai? Eu falei: tiro. Eu tirei a camiseta e automaticamente ela começou a tirar a roupa das minhas duas meninas. Ela deixou elas peladinhas, as duas. E ela falou, botou as duas no meu peito, e ela falou assim: eu vou fazer algumas perguntas para você. Você falava com elas quando elas estavam no ventre da sua esposa? Eu falei: nossa, falava demais, conversava todos os dias. Pois é, pai, mas elas não te conhecem. Elas não te conhecem. Comece a conversar com elas agora. Fale com elas agora, pai. E eu comecei a conversar e ela falou assim: olha, agora você falando, enquanto você está falando, a sua voz está sendo decodificada segundo as batidas do seu coração. E de hoje em diante, as suas filhas podem estar no colo de qualquer pessoa, que mesmo sem elas falarem, elas vão saber se é o pai delas ou não. E não fique preocupado também, é outra coisa, pai, não fique preocupado com a temperatura delas, porque o seu corpo aquece elas. E a última coisa, pai, que eu queria te ensinar, é que agora o coração delas está batendo no mesmo ritmo do seu. Estão entendendo? Naquele momento, é como se Deus falasse para mim: filho, assim eu quero ser com vocês. Só que vocês não têm coragem de fazer o que fizeram com as suas filhas, de tirar tudo que foi colocado em vocês: sofismas, falsas doutrinas, títulos, orgulho, mentiras, vaidade.
vocês não têm coragem de fazer o que fizeram com as suas filhas. Eu, como Jesus falou, entra no seu secreto, fecha a porta, e o seu pai que já está lá. Irmão, quem marcou horário com você, não foi você que marcou com Deus. Deus já marcou esse horário com você. Você talvez é que não cumpre isso. Você não desfruta disso. Deus já está lá sem camisa. Deus já está lá, irmão, sem camisa. Aí você entra às vezes, dá uma visitadinha de vez em quando e fala: Deus Todo-Poderoso. Muda a voz. Quer impressionar. Irmão, você não impressiona Deus assim. Você impressiona. Calma aí, Senhor. Tira. Deixa tudo lá fora, irmãos. Recursos. Deixa títulos. Deixa tudo lá fora. E lá dentro você vai querer, ó. Pai, tá aí? Só reclina sobre o seu peito, como João fazia em Jesus. Ali, hoje, por que tanta gente é enganada, irmão, por qualquer vento de doutrina? Porque na realidade não sabe discernir quando é o Pai e quando não é o Pai. Deus está nos chamando para esse lugar. Eu não estou falando de roupa física. Eu estou falando de coisas que colocaram sobre nós, e às vezes nós mesmos colocamos sobre. Ter coragem de fazer isso. Pastor, mas eu já sou 20 anos crente. E daí, irmãos? Eu não estou falando disso, eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com o seu Pai. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para manifestar. Nós lemos aqui em Hebreus, Jesus veio para manifestar claramente quem era aquele que o enviou. Todos os caminhos levam a Deus, irmãos, como juiz, mas só tem um jeito de chegar a Ele, para conhecê-lo como Pai. Tenha coragem. Talvez Deus está te chamando hoje para entrar mais fundo nesse negócio. Você tentou fazer tanta coisa, impressionar Deus e atrair, impressionar homens. Tudo que Deus está querendo fazer é que você desista disso, irmão. Isso tudo é lixo. Paulo, quando descobriu e viu aquela cena a caminho de Damasco, ele falou: eu reputei tudo que eu tinha como esterco, para eu ganhar aquele que eu vi. Irmão, o que Paulo viu? O que aquele homem de Mateus 13 viu? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que descobre aquele tesouro. Que tesouro é esse que faz o homem ir para sua casa, vender tudo que tem, para comprar aquele campo e tomar posse daquele tesouro? E diz que o que moveu ele não foi propostas, não foi cargos, foi a muita alegria, o prazer que ele sentiu de descobrir. Irmão, olha para mim. O prazer de estar na presença de Deus, Pai, é tão grande, que só se você entrar lá para descobrir. Deus, o que eu vou falar para Israel quando eles me perguntarem? Fale que o eu sou te enviou. Sabe o que é o eu sou, irmãos? Yahvé é um sopro. Moisés, quer saber quem eu sou? Sabe o que significa? Moisés, eu serei aquilo que eu serei. Traduzindo na nossa língua, nosso português, para entender bem, Moisés, eu serei tudo o que você quiser conhecer em mim. Diga ao povo que eu serei tudo aquilo que o povo desejar conhecer em mim. O povo não quis nada, eles não subiram no monte para conhecer a Deus. Quiseram simplesmente se relacionar com Deus através de um intermediário, Moisés. Vamos orar? Enquanto os irmãos adoram, eu queria orar com você. Se Deus falou com você hoje, irmão, você está queimando algo no seu coração, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Assim, pastor, antes do louvor, é agora, irmão, é por convicção, não é por, eu tenho que sentir um calafrio, uma emoçãozinha, não, irmão, é por convicção. A palavra falou com você, você não precisa mais nada. Vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Existe um trono colocado no mais alto lugar.
rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os teus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os teus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Aleluia. Por isso que Romanos 8 fala que nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito que clama dentro de mim, de você, Abba. Sabe o que significa? Deus resolveu tabernacular em você com alguém que clama pela sua própria presença. Deus colocou dentro de você aquilo que clama, aquele que clama. A maior expressão de intimidade pelo Pai. Abba significa paizinho. É uma expressão inexprimível pela presença, pela intimidade. Porque Deus sabia que seria difícil do homem buscar esse lugar. Então Ele mesmo colocou dentro de mim, de você, aquele que clama pela sua própria presença. Tão bom que Deus é. Deus facilitou.
Você não precisa mais esperar alguém pegar pela sua mão e colocar, introduzir você na presença de Deus Pai. Aquele que está em você, Ele compartilhou a essência dele com você, que só vai ser completa, você só vai se sentir completo quando você estiver com Ele. E Ele clama diariamente: Abba, 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 Pai, Paizinho querido, Abba, Abba. Ele clama pela presença dEle. E não precisa mais ninguém pegar na sua mão, porque Ele mesmo te introduz nesse lugar. Eu oro essa noite para que você comece a sentir, a ouvir a sua voz te chamar para esse lugar de intimidade com Ele. Como que vai acontecer, pastor? Às vezes você vai passar por aquele lugar que você ficava sós, e esse lugar vai te chamar. Você vai se sentir como atraído para esse lugar. Vai voltar esse desejo, talvez, que você um dia sentiu e foi sufocado. Não de ser alguém, um crente, de ter aparência. Irmão, não se preocupe com a aparência. O exterior vai ser um reflexo daquilo que está dentro de você. Os sinais, aquilo que os homens tanto procuram, na realidade eles vão procurar, vão te perseguir por aquilo que há dentro de você. Não se preocupe em mudar o exterior dos ambientes, porque na realidade os ambientes vão mudar por causa daquele que está dentro de você. Não se preocupe às vezes em querer falar muito, igual os tolos fazem, porque na realidade as pessoas querem mesmo é ler e ouvir aquele que está dentro de você. Quando nós vivermos isso, nós vamos ver o estrago que vai acontecer, o impacto que isso vai gerar nas nossas cidades, na nossa nação. A criação geme e aguarda a sua manifestação. Quando nós pararmos e desistirmos de sermos nós mesmos, para vivermos aquilo que está escrito ao nosso respeito. Irmão, não tenha medo de ser aquilo que Deus falou que você é nele. Não tenha medo de ser. Tenha coragem de descobrir. Deus vai restaurar todas as coisas na sua presença. Eu creio, irmão, numa presença. Você pode achar que eu sou louco, mas eu creio numa presença que Deus pode fazer vocês, meninas, brincar com você e restaurar anos perdidos da sua inocência. Eu creio numa presença que Deus pode pegar vocês, homens, rapazes, e brincar com vocês de jeito que nenhum homem, nenhum dia brincou. Vocês vão sentir isso dentro de um lugar secreto. Falaram para nós, muitos de nós foram ensinados intimidade totalmente errado, mas eu creio, irmão, que muitos de vocês vão até dormir na presença dele e acordar transformados. Porque, irmão, eu sou pai, e uma das coisas que eu mais gostava é quando eu fazia minhas filhas dormir nos meus braços. Era bom demais. Elas cresceram, têm 14 anos, mas as poucas chances que eu tenho de pegá-las no colo, eu aproveito como chances únicas. E os crentes ensinaram para a gente que não pode dormir, não pode deitar na presença de Deus, não pode fazer isso, tem que ser de tal forma, tem que falar de tal jeito. Irmãos, se um homem natural tem esse prazer, eu imagino que Deus tem. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Tenha a coragem de descobrir isso. Você de cara já não vai perder nada, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Você vai ver, eu oro para que nos próximos dias, irmão, Deus está virando a chave na vida de alguns de vocês. Deus está mudando a estação na vida de alguns de vocês. Uma intimidade, um lugar, você vai descobrir em Deus que você nunca pisou antes. Em nome de Jesus. Eu só peço uma coisa, eu profetizo sobre a vida de vocês essa noite, que uma fome
e uma sede que você nunca teve, algo que vai ser incontrolável. Você vai olhar a palavra de Deus e você vai desejar ela como nunca desejou antes, algo sobrenatural. Ela vai falar com você, ela vai ler você, vai ser como se Deus colocasse ela dentro de você e começasse a jorrar um rio de água viva, sem parar, vai fluir, vai ser incontrolável. Em nome de Jesus, você vai passar e só pelo cheiro você vai ter vontade de entrar naquele lugar, de ficar sós com Ele. As pessoas vão perguntar: você está ficando louco? Você está mudando? O que está acontecendo? Você vai falar: não, é porque eu descobri uma coisa melhor. Uma coisa melhor. Em nome de Jesus, vai acontecer igual aconteceu com a Sunamita no livro de Cantares. As mulheres de Sião olhavam para ela, chegaram a um ponto de tanta insistência, tanta loucura, tanta paixão que ela tinha por aquele noivo, que elas falavam: agora quem quer encontrar esse noivo somos nós. O que tu tens? O que ele tem de tão bom assim que você não cansa de procurar ele? Nós queremos isso. Irmão, eu sonho com esse dia que as pessoas vão parar você na rua, só de passar por você, de estar perto de você, elas vão falar: o que você tem? E eu quero. Fizeram isso em um livro de Cantares, e elas saíram igual loucas procurando o noivo com a Sunamita. Pensou? Que loucura que vai ser. Você não vai precisar usar a camiseta evangélica para dizer que é crente, irmãos. Não vai precisar botar adesivo no seu carro para sair nos radares, né? Jesus, my pilot. Jesus dirige. Você vai manifestar e revelar só de estar. Você vai entrar num ambiente, o ambiente vai ser transformado. Você vai ser a nuvem. Em nome de Jesus. Você vai ser a própria Bíblia que alguns vão ler. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, pastor. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma flor sede, uma flor sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Glória a Deus.